Meu pai foi para o Brasil em 1960 e minha mãe ficou aqui na Palestina até 1965. Meu pai permaneceu por 37 anos no Brasil e durante esses 37 anos ele sempre dizia que um dia ele ia voltar para o seu país. Ele faleceu na Palestina, que era um grande sonho dele, ser enterrado na Palestina. Nós conhecíamos um pouco da cidade e das coisas que existiam na cidade dele sem mesmo termos visitado essa cidade. E ele ficava contando sempre dos seus olivais, contava sobre os vizinhos. Eu queria muito retornar à Palestina por causa das terras do meu pai, que era o sonho dele, que algum dos filhos tomasse conta dos olivais dele. Como eu havia me casado com um palestino também, eu achava que seria muito mais fácil para mim vir para cá, me adaptar. Eu queria terminar meus estudos aqui, queria fazer arqueologia, mas aí encontrei dificuldades com a ocupação. Não tinha como eu fazer a universidade em Belém, eu tinha que fazer em Ramallah. Muito checkpoint, muito confronto entre os jovens e o exército, então isso se tornaria muito perigoso para que eu fosse para a faculdade todos os dias. Então eu acabei optando por uma outra coisa, que seria o turismo alternativo. Fui ficando aqui, fui tendo meus filhos, depois que eu vim para Ramallah, construí nas terras do meu pai, e aqui eu fiquei. O turismo alternativo foi um grande sucesso, todas as pessoas que queriam fazer filmagens, documentários, me procuravam, vários deputados, senadores da Europa, quando vêm para cá, padres, freiras, eu faço esse turismo alternativo com eles, para que eles conheçam vários pontos religiosos da Palestina que não são permitidos serem colocados no turismo religioso por Israel. Tem uma problemática sobre as brasileiras que vão para a Palestina. A ocupação não as reconhece e não permite a cidadania e que elas fiquem com a residência permanente. E muitas dessas brasileiras são palestinas, descendentes de palestinos, que é uma forma deles não reconhecerem a existência palestina, né? Isso não acontece somente com as mulheres brasileiras, acontece com todas as mulheres que vêm de qualquer lugar do mundo para a Palestina. É um grande desrespeito à humanidade um país ocupar outro país e ele não permitir que um ser humano escolha aonde ele quer viver. Que um país que ocupa outro país expulse uma mulher que tenha tido filhos de um palestino. Ele faz com que ela seja expulsa e o filho permanece. Eles simplesmente desmantelam a família. É o único país que faz isso com uma mulher, que não permite que ela fique no país onde ela é casada, tem filhos e que não tem o direito a pedir cidadania. E ela não está pedindo cidadania israelense, ela está pedindo cidadania palestina. Eu já fui expulsa 2 vezes daqui. Eu penei muito até ter conseguido a minha identidade palestina. De quem permite que eu tenha ou não essa identidade é Israel, não é a Palestina. Faz parte do projeto de limpeza étnica, porque a partir do momento que ele te reconhece como cidadã palestina, ele tá reconhecendo a Palestina. Né? Não é nem só isso, eles querem retirar e não colocar. Retirar os palestinos que estão aqui. Você tem um filho, sua esposa é expulsa e você tem a tendência a querer manter a família e assim sair da Palestina, né? Uma forma de esvaziar mesmo. Sim. É uma forma de esvaziar. Por exemplo, conheço brasileiras em Hebron que ela saiu, ela tem 7 filhos aqui e até hoje não tem identidade palestina. Ela fica todo ano indo e vindo para o Brasil para ela não perder o visto. Ela veio um pouco antes da pandemia, aí teve a pandemia, e é lógico que não tinha como se renovar visto. Quando eles começaram a renovar visto, eles disseram que ela estava aqui ilegal e que se ela saísse, ela não entraria mais. Que ela tinha que optar. Ou você fica pro resto da vida aqui sem ver os seus familiares no Brasil, ou você fica o resto da vida no Brasil sem ver os seus filhos aqui. Ou seja, vai acabar saindo ela, 7 filhos e o marido. Ruaida, eu queria que você falasse um pouco do seu cotidiano. Acho que as pessoas não têm noção o que é a vida aí e as limitações. Não. Hoje, por exemplo, eu me atrasei, não foi porque o trânsito estava congestionado por carros palestinos ou por pessoas saindo do trabalho ou da escola. Você imagina, bem no meio de Ramallah nós temos um assentamento de colonos estrangeiros, assentamento ilegal, que sempre existem conflitos
entre os jovens palestinos e o exército israelense, que fica no coração de Ramala provocando. Eles param os carros, aí eles pegam e fecham o checkpoint, e as pessoas ficam por horas esperando para passar, fica um congestionamento de quilômetros, e eles fazem isso bem no horário de pique. O sol assim ardendo, cozinhando. E hoje foi um desses dias. Fecharam o checkpoint e nós ficamos mais de 2 horas esperando o congestionamento. Eles abrem, passa 10 carros, eles fecham. E aí eles sentam e ficam lá olhando, tipo assim, tirando sarro, dizendo, a hora que a gente quiser, vocês passam. E se a gente não quiser, também não passa. Ou então eles começam a revistar os carros, manda todo mundo descer, se tem bebê, se tem idoso, não interessa, tem que descer todo mundo do carro. Todo dia, humilhação. Grande maioria das cidades palestinas tem checkpoints na sua entrada ou na sua saída. Então, você tem horário marcado, ou você vai buscar o seu filho na escola, ou você está indo para o trabalho, você sempre está atrasada. Você sempre está ali no telefone. Olha, meu filho, eu estou aqui parado, eu estou esperando abrir checkpoint. Olha, eu estou aqui, estão revistando os carros. E se você ficar sem telefone, é um desespero. Sempre tem notícias. Olha, em tal lugar o exército está atacando. Olha, em tal lugar... Então você nunca sabe onde está o seu esposo. Te passa 1001 coisa pela cabeça. Todos os dias, todas as noites. Porque durante a noite também eles invadem os vilarejos. Em especial quando se tem festejos religiosos judeus. Como se religião pedisse para que eles fizessem isso. Eles começam a gritar nas ruas, morte aos árabes. Eles picham as paredes de igrejas, de mesquitas, com esse dizer, morte aos árabes. Quando você chega em casa, você diz, nossa, graças a Deus, hoje eu consegui chegar. Graças a Deus, hoje todo mundo conseguiu chegar. Está todo mundo em casa. Eles também entram nas casas para sequestrar as pessoas, né? Eles não chegaram a entrar dentro da minha casa. Eu estava, inclusive, com um músico brasileiro hospedado na minha casa, quando um grande número de jipes israelenses do exército entraram na minha cidade e haviam alguns jovens resistindo à entrada do exército com essas bombinhas caseiras que eles fazem, jogando nos jipes. Por coincidência, explodiu uma dessas bombas caseiras, que eles chamam de molotov, bem no portão da minha casa. Eram 3 horas da madrugada e aquilo explodiu, acendeu todo o meu quarto, que fica bem na rua, a janela do meu quarto. E é lógico que a primeira reação sua é sempre ir para a janela, ver o que está acontecendo. O exército israelense já estava com seus armamentos com infravermelho nas janelas, pedindo para que a gente entrasse, porque os jovens, quando o exército tentou atropelá-los, pularam o meu muro. E aí eles começaram a jogar bombas de lacrimogênio dentro do meu jardim, e era verão, todas as janelas abertas, e a primeira reação que você tem é fechar a janela, né? Só que quando nós fechamos as janelas, a casa toda estava cheia de gás. E aí eles começaram a jogar bombas também de efeito de som, que é um som horroroso. É como se eles estivessem explodindo a sua casa. Às 6 horas eles se retiraram da cidade. Quando foi 6h30, nós conseguimos então nos recuperar através de vários banhos de água gelada e tal, se recuperar do gás, né, que ardia muito o olho, ardia a pele. Esse músico desceu com os meus filhos, juntaram 58 cápsulas de bombas de lacrimogênio e de som em um jardim. Você imagina se eles tivessem conseguido pegar um jovem desse, o que eles iam fazer com ele? O meu medo no dia, na noite, nessa madrugada, é de que eles entrassem dentro da minha casa. E como eu tenho um filho jovem, a primeira coisa que eles fazem é acusar os homens da casa, para que eles possam daí, então, prendê-los. Hoje eu vi que eles entraram na escola e levaram uma criança de 7 anos presa. O que se alega para tirar uma criança de 7 anos de uma escola? Jogar pedra no... Você está dentro do país dele, você está amedrontando a família dele. Colonos judeus instalados ilegalmente em território palestino também atiram pedras, matam palestinos com pedradas, não são condenados. Enquanto que um palestino, uma criança palestina,
ela pode vir a ser condenada a 5 anos de prisão. Nas prisões sionistas não tem essa educação, né? Até tem. O problema é o estado psicológico dessa criança, que por muitas vezes impede ela de querer estudar. Ela não está na escola dela, ela não está no ambiente que ela conhece, ela não está no meio da família dela. Agora você imagina crianças de 7, 8, 10, 11, 12 anos serem presas. Eles dizem que é um reformatório, que é um local para se recuperar. Tá, mas eles não são bandidos. Eles estão apenas resistindo à ocupação, que é um direito internacional que eles têm. Eu já fiz várias traduções para jornalistas de mães que tiveram filhos presos, que foram até ao Tribunal Internacional, e como elas davam entrevista em árabe, pediram para que eu traduzisse. Eu ficava horas e horas para conseguir traduzir, porque eu tinha que parar para respirar e poder chorar. Ela contando o que o filho falava. Mas, mãe, por que eu estou aqui? O que eu fiz? Quando que eu vou embora, mãe? Mãe, eles vão me matar. Uma criança de 11 anos pedir para a mãe: por que você não veio me ver? Por que você deixou eles me levarem? O que a mãe vai responder? Foi ela que deixou? Ou foi o mundo que se calou para o direito dessas crianças? Cadê a Unicef? Cadê a ONU? Cadê os direitos internacionais dessas crianças? Ou será que a criança palestina não pode usufruir dos direitos internacionais da criança? Ou será que ela não é como qualquer outra criança desse mundo? Quando uma criança de 9 anos vê o pai sendo fuzilado a sangue frio, será que alguém pode condenar essa criança se ela se tornar um homem violento? Eu não acredito que se pode condenar uma criança dessas. Ou uma criança que é arrancada do seio da mãe porque a mãe vai ser presa. Uma criança que ainda é amamentado pela mãe. Como é que você quer que uma criança dessa não se revolte e não vá para frente de resistência?